Variedades pra valer. 11h34, você está aqui sintonizadinho com a gente na 610 da Rádio Piratininga, no nosso Sintonia, entrevistando esse menino maravilhoso, Ronald Stefferson, professor de canto e coral do Projeto Guri. Como ele estava dizendo antes, dar aulas de música nas escolas públicas, olha a importância. Falar nisso, ontem eu fui lá na BASF, na abertura do ano letivo de Guaratinguetá, e eu vi muita motivação da secretária Beth Sampaio e de todos que estavam lá para uma coisa nova, sabe, na educação. Professora Beth Sampaio, que tal pôr aula de música nas escolas municipais? Porque como o nosso professor aqui está dizendo, não vai ensinar a tocar um instrumento, vai ensinar a criança a pensar. Não é isso, Exatamente. Ronald? Exatamente. O objetivo da música nas escolas é... Aliás, é lei, hein? Inserir essa interpretação para as crianças, né? Porque hoje em dia, por exemplo, se você pega as músicas comerciais, infelizmente, elas não têm interpretação nenhuma. O Ronald, cá entre nós, o que absurdo essa gente escreve e as pessoas vão repetindo aquelas coisas e vão adquirindo esses comportamentos. Exatamente. Inclusive, por exemplo, né, falando uma coisa pessoal minha, que no meu tema de TCC fala exatamente sobre a influência da música na personalidade das pessoas. Estão vendo? Então, ela é muito importante, né? Às vezes a gente encara a música como simplesmente um entretenimento, e não é. Ela que desenvolve grande parte do nosso raciocínio. Bárbaro. O que a gente ouve você vai já fez o TCC? Ainda não, estou fazendo. Está fazendo? Isso. Com certeza você vai encontrar coisas fantásticas disso aí, viu? Uhum. Nessa influência. Você já percebe, né? Sim, inclusive, por exemplo, já tem pesquisas já comprovadas de universidades renomadas que falam sobre como a música influencia o nosso sistema cognitivo, né? Ela desenvolve o nosso cognitivo mais do que qualquer outra atividade, porque um músico ele faz diversas coisas simultaneamente, que às vezes a gente não para prestar atenção. Que, por exemplo, você pega o músico quando ele começa a estudar, né? Ele tem que ler uma partitura, interpretar aquela partitura, ele tem que assimilar aquilo e executar isso de forma que ele tem que fazer isso em tempo real. E mais do que em tempo real, ele tem que estar cantando, vamos lá, o compasso 1, ele já tem que estar lendo o compasso 5. Então, é uma coisa que você tem que estar muito rápido. E é por isso, inclusive, muitas pessoas, quando vão aprender música, e eu falo isso para os meus alunos, não adianta você pensar que você vai aprender de uma hora para outra. Não é. As pessoas muitas vezes desistem porque tenta a primeira batidinha no violão ou a primeira nota cantando e fala, não leva o jeito, deixa para lá. E elas não insistem. Eu costumo dizer, uma defesa minha, de que eu acredito que o dom não existe. O que é o dom? Não necessariamente ele não existe. O que é o dom? O dom ele é um talento. O talento é uma coisa que, quando desde pequeno, você tem aquela percepção do que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu estou cantando, eu percebo, nossa, minha voz não está legal assim. Eu começo a experimentar jeitos diferentes, eu começo a achar um jeito legal de cantar. Isso para instrumentos também vale. E o talento é treinável, né? Isso, exatamente. Então, assim, como eu disse, né? Apesar, assim, deu a entender, né, de que eu quis dizer que dom não existe. Não é que ele não existe, ele é desenvolvido. Ele é desenvolvido desde criança. E aí já tem outras pessoas que não têm essa percepção de estar sempre percebendo o som, percebendo a pessoa canta e não presta atenção se ela está cantando e se está legal. Né? Então eu até falo para os meus alunos, gravem. Chega em casa, você está ensaiando, está estudando a música, coloca o celularzinho lá, todo celularzinho hoje tem um gravador, coloca o gravadorzinho lá, se grava, depois você ouve. Claro que assim, todo mundo vai ter aquela sensação, eu não gosto da minha voz. Todo mundo diz isso. Aqui na rádio é a mesma coisa. Todo mundo Nossa, diz mas isso. Essa é minha voz. Essa é minha voz, eu não gosto da minha voz. Eu muitas vezes estranho também. Eu também estranho, né? Inclusive, né, eu que sou do meio artístico, eu conheço vários cantores, vários falam, não, eu não gosto da minha voz. Vários resolveram aprender técnica vocal exatamente por não gostarem da voz. Eu sou um deles. E pode mudar. Isso. Você canta também? Canto também. Canta também. Isso. Mas eu gostei do seu TCC. Obrigado. Sabe? Porque é inacreditável. A gente ouve essas músicas hoje em dia. Tem isso chamado sertanejo. Isso para mim não é sertanejo, universitário. Que raio de nome é isso? O que é isso? Na verdade é uma confusão, né? Porque... É uma batida o que aconteceu? só, né? Eu costumo dizer que o que aconteceu na história da música? Ela foi se
Antigamente você tinha os estilos definidos, né, separados. Você se encontrava, por exemplo, você pegava lá nos anos 80, você pegava uma banda de rock, era rock, aquele tipo de rock. Você escutava outra banda, tinha uma levada parecida e ainda assim você encontrava a identidade de cada uma. Foi se passando o tempo e os estilos começaram a se misturar. Isso foi bom e ruim. Por quê? Hoje em dia se chegou a um ponto que as coisas se tornaram muito iguais. A criatividade das pessoas começou a fugir, começou a diminuir. Vendendo, isso, então o que acontece? Várias pessoas no mundo da música, elas analisam o que, vamos dizer, o que está no mercado, falam, esses são os algoritmos que se usam. Inclusive, eles usam até máquinas, às vezes, para fazer isso. E eles percebem, se isso está sendo aplicado... Com máquina? Muitas vezes, essas sim. Que são vendidas que o povo fica sim. cantando, repetindo aí o tempo inteiro? Sim, muitas vezes sim. São algoritmos que eles encontram, quem estuda música sabe, que você vai encontrar, tem algumas escalas específicas. Por exemplo, você pega no rock, uma coisa que era muito usada era pentatônica, né? Uma coisa, teoria musical. E tem outros fatores que isso foi se reduzindo, e a pentatônica ainda é rica para se usar na música. Você foi reduzindo. Hoje em dia, uma coisa que muitos chamam de formato de T, que você usa somente 4 acordes. Né? Então, se você pega, por exemplo, muitas vezes você encontra no YouTube aqueles vídeos de cantores que resolvem fazer várias músicas em 4 acordes nos mesmos acordes. Eles conseguem encaixar várias músicas. Ele fez isso porque ele conseguiu fazer? Não, porque as músicas são assim. Porque eu vou contar uma coisa pra você. Agora você tá falando tecnicamente a coisa, porque eu ouço essas músicas chamadas universitárias, mas eu escuto e eu falo, mas são iguais. É a mesma coisa, é a mesma batida. Na minha ignorância, é a mesma batida, é a mesma coisa. Isso, perdeu sua variação, como eu disse, perdeu a sua criatividade, né? Antigamente os compositores, eles iam compor e eles escreviam linhas, eu vou escrever isso aqui, não, mas isso aqui outra pessoa também faria, então eu vou fazer uma coisa diferente. Antigamente era assim, hoje não, hoje é assim, o que eu vou escrever, a maioria faria isso, então eu vou fazer também. Então eu vou fazer também, porque se ele fez deu certo, eu vou fazer e vai dar certo. Então criou-se isso. Então vai vender. O que as pessoas querem ver. E essas duplas, esses meninos e essas meninas que estão por aí, estão muito ricos de dinheiro, né? Isso. Porque é de uma pobreza tremenda. E o que me preocupa, que eu acho que está no seu TCC, são as letras dessas músicas. Exatamente. Inclusive aconteceu um caso dentro do Projeto Guri, onde um aluno chegou cantando uma música, era um funk, e ele falou, nossa, senhor, essa música é muito legal. Aí eu perguntei pra ele, do que fala a música? Aí ele parou, pensou, ficou uns 5 minutos pensando. Nada não, senhor, saiu andando. Então foi aí que você vê não só o fato dele estar cantando, ele estava cantando sem saber o que ele estava cantando. Aí quando eu perguntei pra ele, que ele foi parar pra pensar, e aí ele se sentiu envergonhado por, nossa, olha o que eu tô cantando. Porque são letras horrorosas, e essas letras vão levando a esse comportamento dos nossos jovens. Isso. É esse o seu TCC? Isso, então esse é o meu TCC. Vocês querem esse menino como professor dos seus filhos no Projeto Guri? Pois o terão, se vocês os colocarem lá. Não é? Ô Ronald, conta uma coisa. Me fala agora do Projeto Guri de Guará e de Aparecida. Então, o Projeto Guri, né, para quem não conhece ainda o projeto, ele é o projeto sociocultural, o maior projeto sociocultural do Brasil. Né, e ele é mantido pelo Estado. Né? Pelo Estado de São Paulo. Isso. Ele é mantido pelo Estado de São Paulo. A gente está comentando lá, graças a Deus, que nesse ano não houve cortes no Guri. Então, o Guri, ele é um projeto, eu gosto de falar isso também, porque, infelizmente, a gente está vendo uma fase de crise, né, vamos dizer assim, que tudo que é arte, tudo que é cultura está sendo cortado. Né? Então eu costumo dizer, a gente tem que continuar agradecendo de certa forma, porque o Guri está se mantendo. É o dinheiro dos nossos impostos isso, bem aplicado. Exatamente. E com resultado. Exatamente. Porque tem que dar resultado. Exatamente. Porque tem muito dinheiro dos nossos impostos empregados por aí e não tem resultado nenhum. Inclusive, né, como você disse, sobre dar resultados, é super interessante, porque se você pegar a maior parte dos músicos que a gente tem hoje na região, são todos ex-alunos de Guri. Todos ex-alunos de Guri. Por exemplo, eu tive uma reunião com o secretário de Cultura de Lorena, eu sou de Lorena. E lá teve uma área das bandas, por exemplo, né, que é o setor das bandas. E das bandas nós éramos, se eu não me engano, em 22, 20 eram ex-alunos do Guri. Olha que bárbaro. Então, e todos assim, trabalhando profissionalmente, né? Usando a música não só como um meio de porta-voz, como todo artista mesmo costuma como carregar. Meio de porta-voz. Você está vendo?
né? Como Porque meio de porta-voz. é onde porque a gente deve no expressar meu tempo mensagens. era isso, né? A gente fala, pois essas porcarias de hoje em dia, porque no meu tempo era Tom Jobim, Caetano Veloso, Gil. Era uma época diferente, onde eles produziam muito, Chico Buarque e tal, né? Produziam muito. Depois a gente veio Rita Lee, depois vieram outros, Cazuza, aliás, ontem foi uma homenagem ao Cazuza, né? Sim. O Cazuza, hoje é com Chico Sainz. Hoje é uma homenagem a Chico Sainz. É ele? É. E muito bem. E vieram as bandas também. Sim. Vieram as bandas e assim, Bandas boas. as pessoas inclusive, muitas vezes elas acabam, infelizmente, rotulando todos os artistas, né? E se a gente começar a analisar que nos diversos setores sempre vão ter artistas que estão expressando opinião, como a gente disse, né? Usando a arte como porta-voz. Não só na música, mas como na arte em geral, né? Exatamente. E como a gente estava dizendo, né? A arte faz as pessoas pensarem. E chega um momento que você tem tanto contato que você quer expressar o que você está sentindo. Você me deu uma ideia, Ronald. Que tal a gente fazer um festival de bandas, hein? Acho Em ótimo. Guará, hein? Aí, secretário Então- de Cultura, que tal a gente fazer um festival de bandas aqui em Guará? Quanta moçada boa! Obrigado. Olha, quantas E- bandas você já conhece só daqui da região Lorena, Nossa, Guará, Aparecida? bastante. De você dizer número é até difícil. Inclusive porque eu sou professor de canto particular e vários vocalistas de banda me procuram. Então eu conheço vários, né? Então eu conheci várias bandas assim. Olha que Então bárbaro. é difícil dizer número, inclusive. Maravilha! Uma coisa que eu gosto de dizer também é sobre essa coisa do se desenvolver, né? É que a música ela é importante também para trabalhar, vamos dizer, a autoestima das pessoas. Porque muitas vezes a gente vê uma das coisas que tá assombrando nossos dias são, por exemplo, depressões. A gente vê o número de depressão só aumentando. Você sabe que eu pensei nisso, ainda mais nessa época de desemprego. Sim, né? e uma das coisas que é uma certa cura, né, um tratamento para isso é exatamente a arte. Porque às vezes você tá... Por que a gente Você fica viu deprimido? outro dia uma matéria de um violonista que entrou na UTI e ele começou a tocar o seu violino e a pessoa que estava em coma há 3 meses abriu os olhos? Não vi essa matéria. Mas achei Pode não interessante. abrir os olhos, pode não retornar à consciência, mas que há um estímulo cerebral muito grande ali com a música. Sim, inclusive por causa, né, tem uma parte da neurociência que estuda isso. Exatamente. Já foi comprovado que as vibrações das músicas, elas influenciam no nosso cérebro, por isso que existe inclusive a musicoterapia. Exatamente. É porque às vezes você tem uma deficiência de certas vibrações no cérebro. Então a música que o médico indicar, né, ele vai indicar um som, né, na verdade não é especificamente uma música, mas ele especifica sons que vão repor essas vibrações e vão corrigir os seus déficits no cérebro. Então isso é interessante, é umas coisas que às vezes a gente não tem noção. E como eu estava dizendo, é sobre o... A minha cabeça está assim agora. Já imaginei um trabalho com crianças especiais. Sim, com música. Inclusive existem vários. Por exemplo, um dos trabalhos especiais que as pessoas não conhecem é músicas para surdos. As pessoas acham que isso não existe. Existe. Música para surdos. Como é que eles trabalham com os sons? Através da vibração. Eles sentem a música. Isso é interessante porque se você encontra... Eu já vi algumas bandas, umas orquestras, bandas que eu digo bandas marciais. Bandas marciais, orquestras de surdos. E eles sentem muito mais a música do que a gente ouvinte. Eles dão muito mais valor para a música do que a gente dá. E a gente deveria dar muito mais valor para a música. Sem dúvida nenhuma. Sentem e cantam, né, com a vibração aqui sim, da sim, exatamente. Eles vocais. conseguem sentir a vibração. Eles têm outra sensibilidade maior que nós. Exatamente. Né? A gente usa a nossa razão que muitas vezes nos imbeciliza. Exatamente. Sabe? Imbeciliza. Beethoven não era surdo? Ele se tornou surdo, né? Ele começou, no começo ele não era, parou de compor. E ele foi compondo, inclusive, a maior peça, a mais conhecida dele, ele compôs surdo. Ele regeu a orquestra na frente, em cima do palco, ele estava surdo. Ele regia a orquestra surdo. Pois é. E aí as pessoas hoje, não, por falta de conhecimento, dizem que surdos não podem trabalhar com música. E não só os surdos, como outros deficientes também. Não, quem fala isso é uma besta. Por exemplo, existe um músico, por exemplo, agora eu não vou me lembrar o nome dele, ele não tem os 2 braços e ele toca violão. Como? Se você me pergunta. Como ele toca violão? Com os pés. Com os pés. Exatamente. Então a gente tem no habilidade. Zap estava aí uma oriental, não sei se é chinesa, coreana, japonesa. Impressionante, ela não tem os 2 braços aqui em cima.
né? E trabalha com os pés e tudo mais. A nossa colega jornalista que perdeu o braço, a TM, lá naquele acidente horrível em Curitiba, o Florianópolis e tudo mais, TM teve neném agora, e trabalha, e dá mamar, e troca a criança com o braço só. Também não tem aqui, ela está nos ouvindo, ela está aqui no Facebook, sente com a gente, não é, querida? Então, a gente quer, a gente aprende. Inclusive, a né, necessidade eu faz o aprendizado. De ligar com outro assunto, isso não é outro assunto necessariamente, mas é que muitas vezes as pessoas encaram como, eu tô com um problema e tá difícil, eu não vou conseguir, né? E essas pessoas muitas vezes provam pra gente que problema não é desculpa. Todo problema todo mundo tem. Mas você não tem problema com os jovens, Tenho vários problemas. Porque você é jovem e os jovens estão aí, parece que não querem saber. Isso, é um grande problema. É igual aquela mulher se justificando com o cachorro de rua. Exatamente, as pessoas se justificam não só com os erros, né, mas também com desculpas. Falar assim, não, mas, por exemplo, uma das desculpas que eu encontro muito, como eu trabalho com a área de orquestras também, e as pessoas costumam falar, não, mas orquestra, música erudita é coisa de elite. E não é. É aberto pro povo. Não é, não. Inclusive é aberto pro povo. Eu tô dizendo isso porque eu participo de um grupo de ópera. Eu sou cantor de ópera também. E a gente abriu uma audição e... Cantor de ópera onde? Lorena? Não, o canto é de Taubaté. O grupo é de Taubaté. E recebe o pessoal do Vale inteiro. E a gente abriu a audição e só aparece gente de classe alta. Eu sou um dos poucos, eu sou de classe baixa. Né? Eu saí de Lorena, né? Tem que fazer em praça pública, inclusive a gente espalha isso, aquilo, e eu espalhava para vários músicos que eu conheço. Falava, mas não dá, isso aí é coisa de quem tem dinheiro. Eu escutei isso várias vezes. Isso aí é coisa de quem tem dinheiro. Eu falo, não é, uma outra coisa, um outro exemplo de como isso acontece. Olha, vamos aproveitar o céu ali no Parque do Sol, que tem um auditório, é para 70 pessoas, mas pode fazer. Um outro exemplo disso, por exemplo, as orquestras costumam apresentar de graça. Exato. Eles não cobram e as pessoas não vão. Outro exemplo disso é no próprio Projeto Guri, porque lá a gente tem o curso de cordas friccionadas, que o que seria isso? É violino, viola clássica, o violoncelo e o contrabaixo acústico, que são da mesma família. E chega nesse curso, as pessoas não se interessam, porque é coisa de rico. As pessoas não sabem que um violino, muitas vezes... E o pessoal não percebe que o violino, muitas vezes, é mais barato que o violão. Claro que assim, os grandes marcas sempre serão caros. Isso inclui para todos os instrumentos. A coisa de rico para comprar ou a coisa de rico para ouvir? E não é isso, é educação. E não é, exatamente, educação. Por isso precisa estar na escola pública o professor de música. Claro, exatamente, é o que a gente defende. Aqui no nosso Guri de Guará e de Aparecida, quantos instrumentos tem para ensinar? Então, hoje nós temos o curso de cordas friccionadas, que seriam os 4 que eu falei, né? Violino, viola clássica, violoncelo e contrabaixo acústico. O que é viola clássica? Viola clássica, ele é o jeito mais prático, mais leigo de explicar. Ele parece muito com o violino, só que ele é um pouquinho maior e tem um som um pouquinho mais grave. Mas ele é praticamente idêntico ao violino. Eu mesmo, que sou professor de canto, que não toco, toca da mesma forma, segura da mesma forma, ele tem o mesmo formato. Que eu que sou, por exemplo, leigo nessa área da cordas friccionadas, eu não sei nem diferenciar muitas vezes uma viola e um violino. Os meus amigos que tocam até brincam comigo, brigando assim. Não, o mesmo número de cordas e tudo. Isso, o mesmo número. Assim como, se a gente for o violoncelo e o contrabaixo acústico é a mesma coisa, são muito parecidos. O violoncelo é menor. Isso, o contrabaixo acústico é maior. A mesma coisa com o violino. Isso. E o violino com a viola clássica é a mesma coisa, a mesma comparação do violoncelo com um maior, outro é menor, e óbvio que o som sai diferente. Exatamente, o som sai um pouquinho mais grave, mais encorpado, né? No caso da viola, ele é um pouquinho mais grave, um pouquinho mais encorpado. Então, violão, viola clássica, violoncelo e contrabaixo acústico. Contrabaixo acústico. O violoncelo é aquele menorzinho, você toca sentado, o violoncelo você toca em pé. Porque ele é muito grande. Isso. Gostou? O que mais? Parte é isso. Então, essa seria a área de cordas friccionadas. Temos as cordas dedilhadas, que o que seriam isso? O violão. Lá não é ensinado só o violão popular, também, né? Porque é isso que a gente acaba usando, né? No dia a dia, se eu vou pegar o violãozinho e sentar numa roda de amigos, eu não vou... A princípio, eu não vou sair tocando o violão clássico, né? Porque, a princípio, eu ainda tenho que aprender a desenvolver acordes também, que é uma coisa popular, natural da gente Você pegou assim, violão se põe na perna esquerda. Isso, se põe na perna esquerda, mas depende, né? Pode ser, o violão popular, ele não tem um padrão exatamente. As pessoas costumam usar ele na perna direita. Então você vê as pessoas tocando na perna direita. Mas o violão clássico, ele tem toda uma regrinha a mais. Qual que seriam essas regras? Meu pai tocava, perna esquerda, você tem um suporte para o pé ficar mais alto, você tem uma forma correta de segurar. E eu costumo dizer, quem aprende violão clássico
clássico consegue tocar qualquer coisa depois. Né? E depois, além disso, nós temos o curso de percussão e bateria e o curso de canto coral. Isso aqui no polo de Guará. Mas existem outros polos onde tem outros cursos, né? Como o exemplo de Aparecida. Lá, além da... Bom, então peraí. Sim, Vamos voltar aqui. Eu falo uma atrás da outra. Nós temos os 4 aqui de cima, depois temos violão, o canto coral, que você é o professor, bateria e percussão. Bateria e percussão. Percussão Isso. seria o quê? Percussão seria basicamente os complementos que a bateria tem. Por exemplo, bongô, um xilofone, a panderola, né? Elas não entram em bateria, né? Escute uma coisa. Eu gosto de bater, eu gosto de percussão. Eu dou umas batidinhas. No bongô e tal. Só que eu troco. Os lados. Aí, timba, gosto Sim. também e tal. O que é aquela caixa de madeira que todo mundo agora realmente toca? Que usa hoje? Isso é o carrom. Né? Chama carrom? Carrom, eu isso. Vi num Se escreve, show se você vê escrito, vai ser cajon, com J. Mas se fala carrom. O carrom, a ideia dele, o objetivo dele é tentar ser uma bateria acústica. Porque ele consegue ter o som do bumbo, que é a batida mais grave no meio, e a batida aguda na ponta. Então você consegue simular uma bateria, né? Bem de leve, claro. Quem sentou num caixote e descobriu isso? É uma boa pergunta. Um caixote aquilo, Exatamente. Então a pessoa conseguiu descobrir ele tem alguma abertura? Conseguiu perceber que no meio ele bate da frequência grave, ele bate na ponta da frequência aguda e aí ele simula uma bateria. Eu sei, Kim. Só pode ter sido um nesse país que tenha descoberto isso. Como é o nome dele? Meu Deus, eu tô vendo. Ele era albino, branco, um grande mestre da música brasileira. Meu Deus, quem me lembrar dele? Heriberto Gismonte, não. Puxa vida. É albino, ele é branco e usava sempre óculos escuros, porque os olhos muito claros, a sobrancelha muito clara, já lá do Nordeste, e faleceu há muito tempo. Um gênio. Um gênio. Tirava som de tudo quanto é coisa. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Inclusive tem vários inventos, principalmente percussão. Às vezes a gente pensa em percussão, a gente só lembra desses leves, mas existem mil e um instrumentos. Muito. Aliás, você já ouviu um grupo chamado Grupo Uirapuru? O grupo não. Puru. Inclusive é legal. Estou pondo aqui porque ele é um dos integrantes disso e são geniais nisso aí, né? Som do Mato. Deixa eu lembrar para eu ver o nome dele. Inclusive, você falou sobre Irapuru, fez até lembrar que o Guri ele tem um projeto de desenvolver também as músicas folclóricas populares. E existem alguns projetos, inclusive, que eu participei. Por exemplo, no Polo de Lorena funciona o GR. O que é o GR? O GR é um grupo de referência. Então, eles fazem uma avaliação entre os alunos, pegam os melhores alunos e formam um grupo onde os alunos eles têm uma bolsa de estudo. Então, eles têm uma bolsa de estudo para participar, e aí a idade é mais avançada, né? Eles podem ficar até 21 anos. No caso do grupo referência, diferente do projeto Guri, do curso comum, mas ele tem que fazer o projeto Guri primeiro para depois fazer parte desse grupo? Sim, ele tem que fazer parte desse grupo. Certo. Exatamente. E esse ele tem grupo que ser ainda pertence ao projeto Guri? Sim, ele faz parte também do projeto Guri, é gratuito também, inclusive, como eu disse, eles recebem uma bolsa de estudo, né, uma bolsa auxílio, então eles recebem um dinheiro para poder arcar com as despesas que eles têm. Né, que seriam, por exemplo, condução, alimentação. Eles têm todo um dinheiro para dar esse auxílio. E aí eles desenvolvem em cima desses grupos algumas apresentações, como os espetáculos. Eles fizeram, inclusive, um DVD, onde eu participei, com esse grupo referência em São Paulo. Eles levaram o grupo para lá, o grupo ficou uma semana lá ensaiando com orquestras. E esse grupo referência eram pessoas da onde? Guará, de Lorena, Aparecida? Isso, daqui da região, né? Porque o grupo funciona em Lorena, mas é toda a região. No caso, é um grupo referência de canto coral. E aí todos os alunos que são de canto coral podem participar, sendo de onde for. Se, por exemplo, se quiser, é de Caçapava e quer participar, tem condição de vir, pode vir. Maravilha. É aberto. Maravilha. Quantas vagas você tem no Projeto Guri aqui Hoje em nós Guará? estamos com 33 vagas. 33 vagas nessas várias áreas. Distribuídas nessas várias áreas, exatamente. Perfeito. Então a gente costuma dizer, né, e que Aparecida? Aparecida, não vou me lembrar exatamente o número de vagas. Eu acho que são cerca de 70 vagas hoje que nós temos oferecendo em Aparecida. Em Aparecida os cursos são um pouco diferentes.
né? Porque cada polo funciona com cursos diferentes. Lá é canto coral, iniciação musical, que é uma diferença em idade, que em vez de começar com 8 anos, é de 6 a 8. Né? Iniciação musical de Isso, 6 a 8. de 6 a 8. Aparecida, atenção, Aparecida. E o restante é de 8 a 18. O restante é de 8 a 18, Isso. Guará, Aparecida, Isso. qualquer lugar. Então, qualquer lugar, exatamente. Porque a iniciação musical ela é diferenciada mesmo. Então, nós temos o canto coral, iniciação musical. Vou falar errado aqui. Quanto mais antes, melhor. Exatamente, né? Não é? Inclusive, né, estudiosos, especialistas da música dizem que uma criança, o ideal para uma criança começar a estudar música de leve, é claro que você não vai colocar a criança para estudar um piano de cara, né, mas estudar música, começar a ter contato de forma teórica, é a partir dos 4 anos. Então, isso os especialistas costumam dizer, 4 anos é a idade ideal para ela começar a ter um envolvimento com a música. Maravilha. Então, voltando, né, no curso que eu estava dizendo, então é canto coral, iniciação musical, teclado, né, que é um curso que não temos em Guará, temos em Aparecida, e as cordas friccionadas igualmente aqui. Né? Violões. Isso. Tá, violão não, no caso cordas. não. As cordas friccionadas são as 4, isso. As cordas, violino, viola clássica, violoncelo e baixo. Perfeito. Agora me conte uma coisa. Idade mínima de 8 a 18? Sim. Quanto tempo esse curso, quanto tempo uma criança pode ficar? Ela pode entrar com 8 anos e ela pode sair com 18? 18, ela pode ficar lá 10 anos. Inclusive, se ela entra na iniciação com 6, ela pode entrar com 6 e sair com 18. Que maravilha! É um projeto... E esses cursos são repetitivos ou se ela entra com 8 e sai com 18, ela vai crescendo no seu aprendizado? Ela continua se desenvolvendo. Mesmo que entre, né, assim, a gente tem nos instrumentos a faixa de progressão. Então, eles entram na turma A, depois eles passam para a turma B e depois para a turma C. Né? Então, elas funcionam, inclusive, em horários diferentes. Né? A turma A na 1h30, a turma B 2h30 e turma C às 3h30. Então, ela vai se desenvolvendo e quando ela chega na última turma, ela não precisa necessariamente parar no nível dos outros alunos. Por exemplo, se for um aluno mais velho que está há muito mais tempo, ele começa a se desenvolver e ele pode até mesmo desenvolver um espírito de liderança, ajudando os amigos. Perfeito. Que foi, inclusive, aconteceu comigo e com vários amigos meus, que a gente chegava num nível que você via que você estava sabendo um pouquinho mais, você sabia que você tinha condição de ajudar quem estava do lado. Então, o meu amigo não está sabendo cantar música, eu vou ensinar para ele. Né? Ótimo. Então ele vai se desenvolvendo e ele começa aos poucos a desenvolver a habilidade de professor. Inclusive a maioria dos professores do projeto E tudo isso gratuitamente. Gratuitamente, é importante dizer, né? Para as pessoas às vezes acham que tudo que é uma arte um pouco mais complexa, às vezes pensa que é tudo pago, e não é. Né? Temos vários projetos no país, inclusive, que são. E por que o brasileiro acha que tudo que é de graça é de má qualidade? Na verdade, é uma coisa que ninguém sabe de onde que surgiu, né? As pessoas têm uma mania de o brasileiro tem um ego murcho, acha que já foi chamado de complexo de vira-lata, que acha que as coisas dos outros são melhores. Exatamente. Na Europa é de graça, mas é uma maravilha. E aqui, quando é de graça, é porcaria. Inclusive, isso. Várias vezes acontece exatamente isso que você falou. Eles criam um projeto lá fora. Aí eles criam um projeto baseado no lá de fora, eles criam idêntico aqui dentro do país, e o pessoal fala que o de lá de fora é bom e o do país é ruim. Ninguém entende por quê. É falta de valorizar o que é nosso. Falta de valorizar, né, exatamente. E entra, inclusive, naquilo que eu tinha comentado com você, de quem está envolvido com a arte, trabalha com a arte, ela começa a desenvolver autoestima, então ela quebra a depressão, porque a depressão nada mais é do que ela poder expor o que ela está sentindo. Ela não consegue expor o que ela está sentindo e ela fica guardando aquilo. Quando a pessoa trabalha com arte, ela começa a expor. Então, tudo que ela tem vontade de falar, ela fala numa música, ela fala numa pintura, e ela fala numa dança. Né? Então, ela consegue se expressar e aliviar tudo que ela está sentindo. Isso faz um bem danado, né? Não só para as crianças, mas como para o ser humano como um todo. Maravilha. Esse é o professor do Projeto Guri. Você dá aula em Guará e Aparecida? Sim, Guará e Aparecida. Guará e Aparecida. As matrículas, as inscrições estão abertas? Já estão abertas. Então a gente costuma brincar, corre lá porque acaba rapidinho, né? Porque é muito bom, porque o polo de Guará, ele é bastante forte, ele recebe um apoio muito bom da prefeitura. Então a gente consegue sempre manter o polo forte com os alunos, né? As pessoas, elas têm um incentivo. Lá na Aparecida? Não, aqui em Guará. Aqui em Guará mesmo. Em Aparecida a gente está recomeçando o polo porque ele precisou trocar. Atenção, Aparecida. Então as vagas ainda tem bastante vagas lá. Porque tem ligação com a prefeitura, o Projeto Guri? Não, ou ele se dirige direto ao governo do estado? Sim, o que acontece? Ele funciona diretamente com o governo do estado, falando do Projeto Guri. Então a gente recebe verbas. Porém, todas as cidades, antes de aplicar o Projeto Guri, eles entram em um acordo com a prefeitura de apoio.
Certo. Tá? Então, por exemplo, a prefeitura dá o local. Isso, ela dá o local, ela tem algumas obrigações básicas, né? Que é dar o local, energia... É a contrapartida. É a contrapartida exatamente, do projeto. Então, ele dá aquele apoio inicial, por exemplo, em alguns casos, condução, quando tem apresentação. E a gente tem, em contrapartida, também oferecer apresentações, né? Porque no final do semestre a gente sempre apresenta os alunos. Então, é legal até tanto para os alunos poderem mostrar para as pessoas o que eles aprenderam, porque eu costumo brincar, não tem nada pior para o músico do que ele ensaiar e não tocar em lugar nenhum, né? Ele precisa apresentar também, né? Faz parte. O jogador de futebol treina, não tem jogo. Exatamente, é a mesma coisa. E então a gente falava muito disso aqui com o ex-secretário de Cultura de Guará, o Flávio Augusto, que também é músico, e ele dizia a mesma coisa. Você sabe, mas você não tem para quem mostrar, onde mostrar. A gente quer mostrar a nossa arte, a gente quer mostrar isso aí, né? Infelizmente, uma das coisas que acontece... Luiz, vou te apresentar ao novo secretário de Cultura de Guaratinguetá, o Luiz Eu conheci Carvalho o Luiz, Neto. Ele apareceu, inclusive a gente achou bem legal, porque de cara ele foi no Projeto Guri. Ele foi? Assim que ele entrou, ele já apareceu no Projeto Guri, já surgiu com várias ideias, a gente já encheu ele de ideias também. Então a gente já sincronizou muito bem. Ele está ajudando. Agora vamos colocar em prática essas ideias. Com certeza. Né, o Luiz estaria aqui conosco hoje, mas parece que teve uma viagem junto com o prefeito. Na próxima terça-feira, se não me engano, ou quinta, o Luiz vai estar aqui batendo um papo falando dos projetos da cultura de Guaratinguetá. Tá bom? O Ronald, obrigada, Silvia. É o Hermeto Pascoal. Esse Hermeto que tira som de qualquer coisa, não é? E o grupo Irapuru é do Sivuca. Dois gênios nossos da música brasileira, não é? É incrível que existem vários gênios que eles criam realmente umas coisas inusitadas que a gente não espera e eles surpreendem sempre a gente. Isso que é o mais incrível da arte. Eu costumo brincar que assim, quando a gente vai aprender música, não só música, mas como qualquer arte, mas quando eu dou aula de música eu faço para os meus alunos. A gente vai aprender música, a gente vai aprender padrões, mas não significa que a gente vai seguir eles pro resto da vida. Vai chegar uma hora que a gente vai aprender como que a gente foge desses padrões. Como esses gênios faziam. Eles simplesmente, não existe um instrumento desse jeito, eu vou inventar. Não existe uma música que tenha essa sonoridade. Não tem problema, eu gostei, eu vou inventar, vai ter gente que vai gostar. Outro dia eu vi o Hermeto fazendo um som e uma música de canos de PVC. Cada um num tamanho, e ele batendo na boca dos canos e fazendo uma coisa fantástica. Isso, é incrível, né? Que existem orquestras, inclusive, que são conhecidas como orquestras do lixão. Né, que são alguns luthiers por o país, eles faziam isso, eles não tinham condição de comprar os instrumentos. O que eles faziam? Eles criavam violinos, viola clássica, né, todas essas cordas friccionadas através de lixo. Eles pegavam um tambor, colocavam a corda no tambor, colocavam um lugar para amarrar e virava violoncelo. O Carlinhos Brown, no trabalho que ele tem lá em Salvador, ele não faz aquele grupo daquelas crianças na lata, tudo? Exatamente. Então, isso aí. Então a gente vê nisso que tem como aproveitar a arte de todas as formas. Temos. Né? Escute, as inscrições estão abertas, porque as mães estão loucas para colocar os seus filhos lá. O horário de inscrição, o ideal para vocês irem lá é toda terça-feira e quinta-feira no período da tarde. Terças e quintas no período da tarde aqui em Guará. Isso, aqui em Guará. Aonde que é? Ele fica na rua Ortiz, deixa eu ver minha colinha, porque eu sempre esqueço o nome da rua. Aquela ruazinha na frente... Rua Doutor Neir Ortiz Pereira, isso. É aquela rua que tem ali em frente com o shopping praticamente, né? Isso. Lembra do antigo Ganiza que tinha ali na frente do shopping? É naquele prédio. Isso. Do prédio ao lado. Antiga Escola Gutenberg. Exatamente. Pronto, achou? Então, ali funciona o Projeto Guri. Então, ele fica aberto no horário de funcionamento do polo lá. Temos sim, 3132 7828. 7828. Isso. Daqui Guará. E Aparecida, onde é? Aparecida. Por exemplo, se tem piano na Aparecida, não tem Guará. Às vezes uma criança quer tocar piano, ela pode ir pra lá ou não? Ela pode ir Aparecida, é totalmente aberto. Ele não é necessariamente, ele não tem público específico. O único requisito pode ir na outra, né? Se uma pessoa daqui quer fazer Projeto Guri, como eu disse, lá em Caçapava, ela pode ir. Quer fazer em São José, pode ir. Né? Maravilha. Claro que assim, se torna difícil pela dificuldade de deslocamento, mas é aberto para ela fazer. A única necessidade que precisa ter é que ela precisa estar estudando. Uma criança tem que estar estudando, então precisa da declaração de matrícula na hora de fazer a inscrição. Declaração de matrícula, RG. Então, essas são coisas obrigatórias. RG tanto do responsável como da criança. De 8 a 18, iniciação musical 6 anos.
pode estar na escola, tem que estar na escola, tem que estar matriculado na Isso. rede pública. Não necessariamente. Não necessariamente, se uma escola particular também pode? Pode ser, né? Como a gente disse, é um projeto aberto a todos. Vamos dar qualidade às nossas coisas, vamos? Com certeza. Vamos valorizar as nossas coisas? Tem que valorizar, a gente precisa disso. Esse é o Hermeto Pascoal aí no fundo, ó. Você não tem nada gravado, não, menino? Aqui eu não tenho nada gravado. Mas depois você me manda. Eu tenho inclusive gravado, sim, mas na internet, né? Na internet? Na internet, E como é que a gente acha você? É coisas pessoais minhas, né? Por exemplo, tem a minha banda, né? Que é a banda W4. A W4 no YouTube, você... Nós temos um canal. Tem um canal no YouTube, como chama? É só colocar, Banda W4 mesmo, você encontra o primeiro canal. Isso. É o primeiro canal que você encontra. Nós lançamos um CD recentemente, inclusive. E os alunos que ficam empolgados, os alunos lá no Projeto Curias ficam empolgados, porque eles acabam, eu costumo dizer isso, a gente acaba sendo uma referência para eles. Né? O professor ele é muita referência. Então eu costumo defender que não adianta a gente querer chegar nos alunos, é igual pai. Não adianta você falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Né? Não, eles vão fazer o que você faz. Exatamente. Então procure também você fazer coisas boas, porque eles vão pegar você como referência. Então eu tenho vários alunos hoje que falam em gravar CD, em ter banda. Como é que eu desligo esse menino? Eu falo muito, né, gente? Eu falo bastante, eu sou meio empolgado. Maravilha, eu tô adorando conversar com você, mas olha, Obrigado. Já passou o nosso tempo de comercial aqui, eu tenho que ir lá. Mas antes, olha, eu agradeço aos nossos ouvintes, principalmente do Facebook, mas eu tenho que dar uma resposta a uma pessoa que está aqui, que virou e falou assim para mim: olha, tinha que, quando eu fiz a crítica, não, eu apontei da obra do Bosque, possíveis erros da obra do Bosque, ou vejo eu que são erros, que tinha que cobrar do ex-prefeito e não desse, que o que esse está entrando está consertando a obra. Olha, entrou como prefeito, é dele que eu vou cobrar, porque o do anterior eu também já cobrei, e a obra continua, e continua nessa gestão. Então, eu não posso adiantar falar, olha, não foi feito errado, está sendo feito. Então, é dessa administração que eu tenho que cobrar. Se o projeto foi errado na administração antiga, eu cobrei lá atrás também. Cobrei e cobrei muito. Mas agora temos nossa nova administração. Eu não estou falando da pessoa, estou falando do cargo público. É o cargo de secretário, é o cargo de prefeito, não são as pessoas, né? Então são eles que são responsáveis por aquilo. É deles que eu tenho que cobrar hoje, porque os operários estão hoje lá, né? Hoje lá. Então, é bom falar que agora, antes que a obra termine, para não depois gastar mais dinheiro dos nossos impostos para fazer conserto. Aproveitar que a obra está andando e que a gente já pode consertar sem precisar, cobrando da empresa que está fazendo, né, de acordo com o projeto base. É só ver o projeto base, é esse que eu estou querendo. Cobrar da empresa que está fazendo, ainda está fazendo, se está fazendo de acordo com o projeto base. Né? Daí você não precisa gastar mais dinheiro público não, dinheiro dos nossos impostos para consertar. Ainda bem que a obra está continuando. Então, é a administração atual que tem que fiscalizar essa obra. A que passou, já passou. Não adianta eu ficar falando que ele fez errado lá. Possivelmente fez mesmo, mas eu já cobrei lá. Agora eu estou cobrando aqui. Enquanto a obra anda, vamos consertar para não precisar gastar mais dinheiro público ainda. Não é isso? Ué. Exatamente. Não tem problema. Ronald, obrigada. Eu que gostaria de agradecer. Até quando vai a inscrição do Projeto Guri? A inscrição, na verdade, como eu disse, é bom correr, porque as inscrições elas encerram muito rápido. Não um período em si, mas as vagas. Quantas vagas temos em Guará? Hoje nós estamos com 33. 33 em Guará e na Aparecida. Isso se preenche muito rápido, então é bom as pessoas correr. O período de inscrição, se eu não me engano, se encerra na semana que vem. Opa, então rapidinho, corre, não hein, demora não. E na Aparecida onde que é, que nós não falamos? No Itaguaçu. Né? Ele funciona na Escola Edgar. Na Edgar? Isso. Lá no Itaguaçu. Lá no Itaguaçu, exatamente. Pega a Avenida Itaguaçu, cuidado com os radares. Cuidado com os radares. E lá antes do posto eu entro à direita na escola, exatamente. Lá embaixo. Você pode entrar exatamente na rua do posto. Você vai sair exatamente de frente com a escola. Tá. Vai ser a escola de cara. Passa o Porto Itaguaçu, passa. Tá lá perto da Dutra, né? Isso, exatamente. Exatamente, lá mesmo. Então, eu gostaria de agradecer, né, imensamente pela oportunidade. Eu que agradeço a sua vinda aqui e mostrar
que nós temos jovens bons nesse país. Né? Obrigado. E eu costumo dizer, né, só terminando, que, né, falar uma mensagem para os ouvintes. Marcos Santos, um abraço para você. Um grande abraço para o Marcão. A Helena Cury está aqui, a Zélia Lobo está aqui. Gente. Já compartilharam. Olha quanta gente está vendo você aqui. Que maravilha. Deixa eu ver se tem mais. A Silvia que me salvou. O Tom que é um DJ. Olha que legal. Inclusive, né, muitos DJs, inclusive, são ex-guris, eu conheço vários. Ah, que maravilha. É bem legal, então é uma área bastante expandida, né, você pode... Vamos embora que eu tenho que ganhar dinheiro também, senão meu chefe bate em... Vamos valorizar, então, a arte, né, isso para os ouvintes. Aproveita essas oportunidades que aparecem, não deixa passar, né, um amigo meu, um padrinho meu, ele costuma me dizer que o trem, ele dá oportunidade, ele costuma passar uma vez só. Então sobe nele que depois dificilmente ele passa de novo. Então vamos aproveitar as oportunidades da vida e esquecer essas coisas de desculpa, de problema, isso aqui. Vamos pra frente. Então vocês viram, né, através da entrevista que a música, né, a arte como um todo, ela desenvolve muito o sistema cognitivo, a interpretação e o caráter das pessoas. Ela cria seres humanos. Então vamos aproveitar disso e usar isso ao nosso favor. Sem dúvida nenhuma, como bons seres humanos. Como bons com seres caráter humanos, e com ética. Com certeza. Obrigada, Ronald. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Neuza. 12h14, passamos um bloco. A gente vai e volta. Não saia daí, porque o Sintonia continua. Todos os dias, Não saia daí. Sintonia volta já. Experiência